Eu sou Giovana Barreto, sou aluna da pós-graduação em Ciência Animal com ênfase em produtos bioativos da Unipar, taxista CAPES, e eu vou falar sobre a minha revisão de literatura que eu fiz para o Congresso no tema de ansiedade de separação em cães. Então, a ansiedade de separação ela é definida como um conjunto de comportamentos que os animais apresentam em consequência de um período de solidão ou quando são afastados da sua referência principal de vínculo. Então, esses animais apresentam uma hipervinculação com o seu tutor, geralmente alguma pessoa escolhida da casa, e essa hipervinculação ela é exacerbada e pode trazer prejuízos. Os principais sinais clínicos que a gente encontra nessa síndrome, principalmente a inquietação, andar compulsivo, que são esses sinais principalmente comportamentais, que o tutor percebe logo de início. Também podemos ver sinais gastrointestinais, como mudança na frequência de defecação, até mesmo diarreia, cialorreia, um animal com a hipersalivação, e até mesmo, em alguns casos, vômito. Outros sinais que podemos perceber são tremores, a hiperventilação e taquicardia, que são sinais clássicos aí da ansiedade. Mudanças comportamentais também podem acontecer, como a mudança no local de defecação, de micção, mudança na frequência de micção, aquele animalzinho que começa a defecar ou urinar em local que chamaria a atenção do tutor, em alguns momentos até mesmo na cama do tutor, e uma vocalização excessiva. Então, é aquele paciente que em casa vai ficar ou latindo muito ou chorando muito, até incomodando os vizinhos. Alguns casos mais graves, o animal pode apresentar uma automutilação, né? Pode começar a se machucar, ou até mesmo pode agredir, né? Morder pessoas do seu entorno, da sua família, ou até mesmo, em alguns casos, até mesmo o tutor no momento que ele chega em casa. É descrito que existem alguns fatores predisponentes para ocorrer essa síndrome. Ainda não é bem esclarecido, mas existem alguns autores que citam alguns fatores. Dentre eles, a gente pode evidenciar alguns em específico, como o desmame precoce, então esses animais que não têm esse período onde a mãe ensina o filhote a ter limites, a ter controle emocional, a desenvolver uma segurança tanto nela quanto nele mesmo. Então, esse desmame precoce pode ser bem prejudicial para o animal quando ele se torna adulto. A diminuição da socialização, até mesmo a falta de socialização, tanto com outros animais como também com outros seres humanos, pode ser muito prejudicial para o animal. Essa socialização ela pode evitar a dependência emocional, pode evitar o estresse dos animais em locais que têm presença de muitas pessoas ou de outros animais. Então, ele precisa passar por uma adaptação desde filhote para que ele consiga conviver bem com outros animais e outras pessoas. Também é descrito que alguns traumas, em alguns momentos específicos, principalmente nessa fase de filhote também, pode ser muito prejudicial. Então, ele pode associar com momentos de medo e insegurança, ele pode gerar uma piora nessa hipervinculação. Então, ele cria no tutor, ou nessa pessoa que ele escolheu, como o único local seguro, né, no momento que ele sofreu algum outro trauma, principalmente em momentos que ele ficou sozinho ou que ele teve presença de uma quantidade grande de pessoas ou animais em volta. No diagnóstico da doença, a gente percebe que ela tem uma dificuldade muito grande, principalmente clínica, porque a gente não consegue delimitar bem na hora do atendimento esses sinais. Em alguns casos, o tutor pode até mesmo não perceber que esses sinais acontecem. Então, fazer só um questionário, uma anamnese, às vezes a gente não consegue descrever bem a doença. O tutor pode perceber que o animal começou a ter vômito, ou começou a ficar mais agressivo com ele, por exemplo, mas ele não consegue perceber os outros sintomas que podem acontecer durante o dia. Que esses sintomas, esses sinais, eles aparecem quando o animal está sozinho. Então, não conseguimos delimitar ali o que está acontecendo. Existem alguns questionários que podem ser feitos, mas como eu comentei, é difícil para o tutor reconhecer esses sintomas. Então, às vezes, opções seriam colocar câmera, se possível, na casa, a observação de outras pessoas que convivem com esse animal, ou até mesmo os vizinhos, né? Porque, como eu comentei, existe em alguns momentos, em muitos momentos, essa hipervinculação ou essa hipervocalização do animal. Então, os vizinhos podem perceber, né, que está acontecendo alguma coisa. Do tratamento. A síndrome ela precisa de uma abordagem multidisciplinar, então tanto o veterinário como o tutor ou outros profissionais precisam estar envolvidos e precisam estar realmente dispostos a lidar com essa situação. O manejo comportamental e ambiental é muito importante. Então, o animal ele está estressado, está passando por um processo de ansiedade, e é muito interessante, além do tratamento clínico em si, com terapia farmacológica, em alguns casos vai ser necessário o uso de medicamentos ansiolíticos, mas a gente também precisa pensar em agregar aí talvez um profissional que possa lidar com esse manejo do paciente e também com a situação do tutor e fazer um enriquecimento ambiental. Então, o animal precisa praticar mais exercício, precisa ter um ambiente que seja mais confortável para ele, se sentindo mais seguro e também ter atividades durante o dia que ele possa gastar essa energia e tentar diminuir essa ansiedade. Então, para concluir, a ansiedade de separação, como eu comentei, é uma síndrome comportamental, que também pode ser fisiológica. Então, a gente vai perceber sintomas mesmo. Ela é desencadeada pela ausência desse tutor, que é o principal responsável pela hipervinculação, e o diagnóstico dela pode ser muito desafiador. O tratamento requer uma abordagem multidisciplinar e, principalmente, a gente precisa ir da ajuda do tutor, então ele precisa ter uma conscientização sobre a importância de identificar a doença e também começar o tratamento de uma forma mais precoce possível.